Às 0 horas, empregada revela a verdade oculta ao milionário. Transformação inesperada que mudou tudo. A cozinha estava em silêncio, iluminada apenas pela luz suave das lâmpadas pendentes. Aline lavava os pratos, o som da água misturando-se ao eco de seus pensamentos. Desde criança, sua avó sempre lhe contava histórias de superação e dignidade, ensinando-a a valorizar cada pequeno trabalho. Hoje, enquanto a mansão luxuosa do milionário Ricardo parecia mergulhada em uma noite de glamour, ela sentia o peso da vida em seus ombros. Mas algo a puxava, um objeto estranho na mesa, coberto de poeira. A curiosidade a fez se aproximar. Quando Aline abriu a caixa antiga, encontrou cartas amarelas e documentos desgastados. O coração acelerou ao ler o nome que estava em boa parte dos papéis: Ricardo, o homem que ela servia, mas que conhecia tão pouco. As cartas falavam de um amor passado, de promessas não cumpridas e um segredo que poderia mudar tudo. Sua respiração ficou pesada ao perceber que havia uma conexão direta com a vida dele que ia além do que ela imaginava. O estômago se contorceu com a ideia de que suas histórias podiam estar entrelaçadas. Naquela noite, movida por uma coragem que nem sabia que tinha, a Aline decidiu que era hora de enfrentar Ricardo. À medida que o relógio marcava meia-noite, o som da porta se abrindo ecoou como um chamado. Ricardo entrou, exalando a alegria de uma festa, mas ao ver Aline, seu semblante mudou. Ela precisava contar o que havia descoberto. Ricardo, precisamos conversar. A voz de Aline tremia, mas havia uma determinação ardente em seus olhos. Ele hesitou, mas a sinceridade dela o fez parar. A conversa que se seguiu foi um choque. Aline, com a sinceridade que sua avó lhe ensinou, falou sobre suas lutas, suas memórias solitárias de orfandade e a força que carregava. Ricardo, escutando, viu a fragilidade por trás do orgulho de Aline. A linha invisível que os separava começou a se desfazer. A discussão sobre desigualdade e injustiça foi crescendo, enquanto Aline clamava por reconhecimento. Ela falava de como o mundo estava contra pessoas como ela, enquanto Ricardo, no conforto de sua vida luxuosa, nunca havia questionado esses privilégios. O peso da culpa começou a se instalar em seu peito. O ambiente estava tenso, e cada frase parecia um soco no estômago de Ricardo. O que você sabe sobre dignidade? Aline desafiou, seu olhar penetrante não se desviando. Eu acordo todos os dias para lutar, para ter um pouco de dignidade. Enquanto você não vê, não sente. Ricardo ficou paralisado enquanto a intensidade da conversa crescia. As cartas, o passado, tudo aquilo estava formando uma nova base para uma conexão que parecia impossível. Antes que pudessem se entender completamente, um telefone tocou, interrompendo a atmosfera. Aline atendeu, sua expressão mudando drasticamente ao ouvir as notícias trágicas sobre um incidente que abalou sua comunidade. As lágrimas surgiram em seus olhos. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo. Aline, com o coração em frangalhos, sabia que sairia dali. Mas Ricardo, observando, viu que tinha chance de mudar sua forma de pensar. Contudo, as palavras que ficaram na conversa ainda ecoavam em seu íntimo. Até onde você vai para enxergar suas verdadeiras prioridades? Pensou ele, enquanto Aline se virava, determinada, mas vulnerável. E a pergunta ficou no ar, como um eco. Até onde estariam dispostos a ir para enfrentar suas verdades e buscar a transformação que tanto precisavam? A história de Aline e Ricardo apenas começava, e o que estava por vir poderia unir ou separar suas vidas para sempre. Aline saía da mansão com os olhos marejados e a mente agitada. As palavras de Ricardo ecoavam em seu coração. Até onde você vai para enxergar suas verdadeiras prioridades? Era uma pergunta difícil, um convite a uma reflexão que ela nunca quisera enfrentar. O frio da noite se misturava à dor que se alojara em seu peito. Ela sabia que precisava ir até sua comunidade, ver de perto como estavam aqueles que amava. Assim que chegou ao bairro, Aline encontrou a cena que temia, pessoas reunidas em volta de um pequeno grupo, murmurando em tom de luto. Seu amigo de infância, Lucas, estava ferido, e a expressão de sua mãe refletia a angústia que a palavra perda trazia. Aline se aproximou, o coração pulsando descompassado. Ela não podia deixar o desespero tomar conta. Uma faísca de coragem voltou a brilhar dentro dela. Oi, como vocês estão?
A voz saiu trêmula. Era difícil ser forte diante daquele cenário, mas precisava atentar. Aline se agachou próximo a Lucas, que estava deitado, coberto apenas com um pano. Ele abriu os olhos, e ao vê-la, tentou sorrir, mas uma expressão de dor tomou conta de seu rosto. Era um tiroteio, Aline. Muita gente se machucou. Se não fosse por você, eu não saberia o que fazer, ele sussurrou, seus olhos cheios de gratidão. Aline sentiu emoção tomar conta dela. Frases e reflexões antigas passaram por sua mente. Você pode não ter muito, mas o que tem, pode mudar o mundo de alguém. Naquele momento, compreendeu que a transformação que Ricardo precisava também passava por ali, por aquela realidade crua e dolorida que ela nunca poderia esquecer. Lutar pelas pessoas que amava seria seu propósito maior. Vamos fazer algo, Lucas. Juntos, podemos ajudar. O que você precisa? Aline perguntou, com a determinação brotando de sua alma. As palavras saíram incisivas e livres como nunca antes. Lucas a olhou com admiração e esperança. Precisamos de um abrigo, de alimento. E, principalmente, de consciência. As pessoas aqui merecem ser ouvidas, Aline. O que é um pouco de dignidade se não partilhado? E ali, entre lágrimas e lágrimas, Aline encontrou uma nova força. A urgência da dor coletiva a despertou. Ela sabia que precisava de Ricardo para isso. Se ele pudesse escutar, se ele pudesse entender, talvez algo pudesse mudar. O que se passava naquela comunidade não era apenas um problema à sua porta, era algo que ele, como milionário, tinha o poder de transformar. O que Aline não sabia era que Ricardo, por sua vez, estava observando de longe, seu coração pesado e repleto de dúvidas. Enquanto a urgência a guiava em sua jornada, Ricardo sentou na solidão de sua sala. Olhando a lua através da janela, ele se perguntava como seria a vida se pudesse fazer uma diferença real. Seria o que seu pai sempre quis, um agente de mudança ou apenas mais um espectador em uma luta que nunca lhe pertenceu? Ele sabia que o último telefonema de Aline mudou algo dentro de si. E nesse mar de dúvidas e anseios, eles estavam mais conectados do que nunca, mesmo que em mundos opostos. A linha entre eles estaria prestes a ser cruzada outra vez, está com o potencial de transformar seus destinos. A emoção estava à flor da pele, e o próximo passo de Aline poderia ser o que Ricardo precisava para despertar de sua letargia. Porém, o que aconteceria se eles se encontrassem com as expectativas tão diferentes? As perguntas queimavam na mente de ambos, como um prenúncio do que estava por vir. O ar estava pesado pela noite fria, mas Aline sentia um calor intenso dentro de si. A determinação pulsava em suas veias enquanto ela decidia o que fazer a seguir. Lucas precisava dela, e essa comunidade clamava por um sinal de esperança. No fundo de seu coração, Aline sabia que o primeiro passo era levar Ricardo até eles, se ele estivesse disposto a ouvir. Vamos, precisa ser rápido, Aline disse, levantando-se e olhando ao redor. As pessoas ainda sussurravam, algumas mãos seguravam os rostos em desespero. Mas havia também olhares de expectativa nela, como se esperassem que ela tivesse uma solução mágica. Isso a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo, ela se sentia mais forte. Ela pegou o celular e ligou para Ricardo. O toque do telefone parecia ecoar em sua mente, como um chamado para algo maior. Quando a voz dele surgiu do outro lado, Aline sentiu um frio na barriga. Aline? O que aconteceu? Ele perguntou, a preocupação transparecendo mesmo à distância. Ricardo, eu preciso de você. Agora. Tem muita coisa acontecendo na comunidade. Lucas foi ferido e muitos outros também precisam de ajuda. Você pode me ouvir? Sua voz tremia, mas a urgência a fez falar com firmeza. Ele hesitou por um momento, e Aline poderia quase sentir a batalha interna que se desenrolava dentro dele. Mas, assim que ele consentiu, um alívio percorreu seu corpo. Estou indo. Me diga onde você está, ele respondeu, seu tom firme. Assim que desligou, Aline se virou para Lucas, que ainda observava tudo com uma mistura de dor e esperança. Ricardo vem. Precisamos preparar tudo aqui, falou, com a respiração acelerada. Você realmente acha que ele se importa?
Lucas perguntou, um ceticismo nítido em sua voz. Sei que ele se importa. Só precisa entender. O que está em jogo aqui? Aline respondeu, convencida de que a presença de Ricardo poderia trazê-los um passo mais perto de uma mudança. A noite avançava, e logo Ricardo chegou, saindo de seu carro de luxo que parecia tão deslocado naquele cenário tão oposto à sua vida. Aline sentiu seu coração acelerar ao vê-lo. Ele estava vestido de modo casual, mas seu olhar estava sério, quase pesado pela gravidade da situação. Oi, Aline. Onde estão as pessoas feridas? Ricardo perguntou, seu tom já mudando ao se deparar com a realidade diante dele. Aline apontou para um canto onde ainda havia alguns feridos sendo assistidos por outros moradores. Ricardo caminhou até lá, e o impacto da cena fez o celular escorregar de sua mão, quase caindo no chão. A dor e a desolação eram palpáveis. Enquanto Aline observava, notou a mudança em Ricardo. Seus olhos não estavam mais apenas vendo, eles estavam sentindo. Ele parecia compreender, de fato, a extensão do que estava acontecendo enquanto ele observava aqueles rostos marcados pela dor. Aline sabia que essa poderia ser a virada que esperava. Precisamos de suprimentos, comida, um abrigo, e, acima de tudo, precisamos ser escutados. Aline falou, decidida a se fazer ouvir. Ricardo virou-se para ela, e a conexão entre os dois parecia mais intensa. Vamos fazer isso juntos, ele disse, sua voz agora impregnada de vontade. Havia algo novo em sua expressão, como se uma nova missão tivesse nascido dentro dele. Aline sorriu, um misto de alívio e esperança brotando. Mais no fundo, uma preocupação pairava. O que aconteceria quando Ricardo realmente se conectasse com essa realidade? E se, por acaso, a verdade sobre algumas das profundas implicações de sua vida viesse à tona? A urgência os motivava, mas as consequências da escolha de cada um ainda estavam por vir. Para Aline e Ricardo, a jornada havia apenas começado, e os próximos passos poderiam revelá-los ainda mais. Ricardo olhou ao redor, como se decidisse por onde começar. E, na sua mente, talvez já estivesse formulando um plano. Mas o que ele realmente faria quando a verdade se tornasse inegável? Aline observou Ricardo, seu coração batendo forte. Ele se afastou um pouco, conversando com as pessoas que precisavam de ajuda. Sua presença era um imã para a esperança. Aline sentiu que, de alguma forma, a comunidade e suas dores pesadas estavam se entrelaçando com a vida dele, o que a fez pensar que tudo poderia ser diferente. Enquanto isso, Lucas, ainda com a expressão um tanto cética, se aproximou de Aline. Você realmente acha que ele vai fazer algo? Ele questionou, os olhos dele fixos em Ricardo, que agora começava a se movimentar, fazendo perguntas e pedindo detalhes sobre os feridos. Ele precisa ver isso, Lucas. Não é apenas sobre ajudar agora. É sobre mudar uma situação que muitos acreditam ser sem saída, Aline respondeu, tentando transmitir a confiança que sentia. O olhar de Lucas suavizou brevemente, mas a dúvida ainda permanecia. Aline sabia que seria difícil para muitos, incluindo ele, acreditar que as coisas poderiam mudar. Mas ela não podia se permitir recuar. A necessidade era grande e a conexão com Ricardo, nessa noite, parecia mais potentemente carregada do que nunca. Hesitar agora não era uma opção. Ricardo voltou até Aline, seus olhos brilharam com um novo entendimento. Eu nunca percebi. A situação aqui é muito diferente do que imaginava. Nós precisamos organizar um plano de arrecadação. Não só para suprimentos, mas também para atenção médica especializada, disse, agora com a voz firme, quase como se as palavras o exorcizassem de um peso que ele carregava há tempos. Aline sorriu, seu espírito se inflando com uma esperança renovada. Sim. Isso é o que precisamos, afirmou, subitamente cheia de determinação. Então, algo em seu interior se acendeu ainda mais quando pensou na possibilidade de ampliar essa mudança. Vamos unir toda a comunidade? Fazer um mutirão? Ricardo franziu a testa. Mas como? Simples. Mobilizando as pessoas, mostrando que não estamos sozinhos. Precisamos que elas se sintam parte dessa mudança, Aline disse, já esboçando ideias sobre como espalhar a notícia, convocar todos para uma reunião na praça. Um chamado à ação.
Ela sentia o coração acelerar ao visualizar as pessoas se juntando, cada uma trazendo seu talento, sua força para ajudar. A ideia era brilhante, por um momento, ela se perdeu nessa imagem, quase como num sonho. Vamos fazer isso. Mas precisamos agir rápido, Ricardo falou, a determinação em sua voz ressoando na atmosfera ao redor deles. Eu posso entrar em contato com alguns de meus parceiros e tentar conseguir mais recursos. Ótimo! A comunidade precisa sentir que há apoio de todos os lados. Aline respondia, sentindo a empolgação criar vida à sua volta. A gente não pode ser apenas um grupo de socorro, precisamos nos tornar uma voz, um clamor por mudança. A noite em volta deles parecia pulsar com energia, enquanto se preparavam para a revolução que surgiria da união de forças. Mas, no fundo, havia uma pequena inquietação. O que aconteceria quando a realidade se tornasse insuportável? Quando os desafios que enfrentariam se revelassem maiores do que qualquer um poderia imaginar, enquanto Aline deixava seus pensamentos fluírem, a atmosfera ao redor começou a mudar novamente. Uma brisa leve, mas carregada de algo denso, roçou seu rosto. Os murmúrios na comunidade voltaram a subir, agora misturados com uma esperança genuína e a ansiedade do que estava por vir. E foi nesse momento que uma figura conhecida avançou, interrompendo seus planos. Aline seguiu com o olhar e seu coração parou. Era Sofia, uma antiga amiga que tinha se afastado, agora com uma expressão de urgência e preocupação. Aline! Precisamos conversar, é sobre você e Ricardo. As palavras dela fizeram ecoar um alerta interno. O que Sofia sabia que eles não sabiam? O que mais estava por trás daquela noite? Aline sentiu o chão tremer sob seus pés ao ouvir as palavras de Sofia. O que poderia ser tão urgente a ponto de exigir uma conversa a poucos passos daquele redemoinho de esperança que começava a se formar? O semblante de Sofia estava tenso, e isso despertou ainda mais a curiosidade e o medo de Aline. Do que você está falando? Aline questionou, tentando manter a voz estável, enquanto a agitação na praça aumentava ao redor deles. É sobre o passado de Ricardo, Aline. Há coisas que ele não contou, que ele escondeu, Sofia respondeu, seu olhar aflito mergulhando nos olhos de Aline, como se tentasse transmitir a gravidade da situação. A inquietação cresceu no peito de Aline. Ricardo era a âncora de esperança, a luz que poderia trazer mudanças para a comunidade. O que poderia desmoronar tudo isso? O peso da dúvida quase a sufocava, mas sua lealdade a Ricardo era forte. E o que você sabe sobre ele que pode afetá-lo agora? Sofia hesitou, a mão com nervosismo se passando pelos cabelos. Precisamos sair daqui. Existe um lugar mais tranquilo para conversar. Tem algo muito sério e complexo que eu não posso discutir aqui, com todas essas pessoas ouvindo. Antes que Aline pudesse responder, Ricardo se aproximou, atraído pela expressão confundida no rosto de Aline. O que está acontecendo? Vocês parecem tensas, ele disse, a preocupação brotando de seu olhar. Rápido, Aline forçou um sorriso e respondeu, só estamos conversando sobre as próximas etapas, nada demais. Estou lhe contando sobre a ideia do mutirão. Mas Ricardo olhou para Sofia, uma sombra de desconfiança cruzando seu rosto. Sofia, você está bem? O que você quis dizer sobre o passado? A tensão triplicou, e Aline percebeu que precisava agir. Com um esforço interno, decidiu que era hora de um confronto, mas precisava encontrar um jeito de proteger Ricardo, além de sua própria dor. A última coisa que queria era chocar a comunidade ainda mais. Vamos nos encontrar mais tarde, Sofia. Agora precisamos focar na reunião. Aos poucos, vamos revelar nossas intenções. A última coisa que queremos é criar pânico, Aline disse, mas a insegurança na própria voz atraía. Sofia observou, um misto de preocupação e desabafo. Mas Aline, isso é sério. Você não tem ideia do que pode acontecer se as pessoas souberem. Não posso perder isso. Não agora, Aline interrompeu, sentindo a urgência de manter a chama da esperança acesa. Ao mesmo tempo, um calafrio percorreu sua espinha ao pensar nos segredos que poderiam ser revelados. Ricardo, percebendo o clima denso, ofereceu um sorriso encorajador. Vamos focar em trazer a comunidade aqui.
Precisamos nos unir e mostrar que juntos somos mais fortes. Enquanto isso, a presença de Sofia parecia flutuar, como um aviso que não podia ser ignorado. Eu vou ficar por perto, Aline. E se você mudar de ideia? As palavras dela ecoaram dentro de Aline, criando um conflito interno. Ela sentia que não poderia simplesmente ignorar a verdade que Sofia estava prestes a revelar. Sua mente estava turbulenta, e a ideia de que o passado de Ricardo poderia ameaçar tudo o que estavam construindo a atormentava. Aline tentou se concentrar na reunião marcada para mais tarde. Precisavam bolar um plano, mobilizar todos luz e apoio, e ainda assim, a inquietação dos segredos espreitava em segundo plano, como uma sombra. Quando o sol se despedia no horizonte, a tensão se tornou palpável. O que o futuro guardaria? E, mais importante, Ricardo estava mesmo preparado para enfrentar o que poderia emergir de seu passado. Assim que a noite caiu, as vozes da comunidade começaram a se juntar, mas em meio a essa união, Aline tinha um pensamento constante. E se as verdades mais profundas arrasassem esse sonho recém-nascido? A praça se encheu de rostos conhecidos, cada um trazendo uma pitada de esperança e incerteza, formando uma espécie de reduto de confiança. Mas, enquanto as conversas se espalhavam em murmúrios, Aline mal conseguia ouvir as palavras de alento. Seu coração batia descompassado, a preocupação tomando conta dela como uma névoa densa. Ao olhar para o rosto de Ricardo, ela se questionava se ele tinha ideia do que estava em jogo. Precisamos começar a reunião, Ricardo disse a Aline, puxando-a delicadamente pela mão. Ele parecia confiante, mas havia uma sombra de inquietação em seu olhar que não passou despercebida. Você está pronta? Ela sentiu, embora o nó na garganta a impedisse de falar. A linha entre o medo e a esperança se tornava cada vez mais estreita. Isso despertava nela um desejo ardente de proteger não só Ricardo, mas toda a comunidade que eles estavam prestes a mobilizar. A ideia do mutirão era simples, mas poderosa: unir forças para restaurar o parque que todos amavam. Porém, com o peso do segredo que Sofia trazia, cada passo parecia um risco. Enquanto se dirigiam ao centro do palco improvisado, a conversa ao redor se silenciou. As pessoas aguardavam ansiosas, seus olhares fixos em Ricardo e Aline. Um arrepio percorreu a espinha de Aline. Ela sentia que todos estavam prestes a mergulhar em algo maior do que um simples projeto comunitário, estavam prestes a confrontar não só as dificuldades do presente, mas também os fantasmas do passado. Boa noite, pessoal. Ricardo começou, sua voz firme, mas com um toque de emoção. Hoje estamos aqui para discutir um sonho que todos compartilhamos: revitalizar nosso parque e fazer desse espaço um lugar de união e alegria. Os aplausos começaram, e por um momento Aline sentiu que tudo ficaria bem. Mas, assim como uma onda que se forma antes de quebrar, a atmosfera começou a mudar novamente quando Sofia apareceu à luz dos holofotes, sua expressão revelando que a tempestade estava longe de acabar. Espera aí! Ela interrompeu, ganhando a atenção de todos. Aline sentiu o coração gelar. O medo de saber o que viria a seguir a envolveu como uma cobra, apertando cada vez mais. Antes de seguirmos, eu preciso falar, Sofia disse, sua voz forte, mas com um tremor que denunciava a gravidade do que estava prestes a dizer. Aline, Ricardo, a verdade sobre o passado do Ricardo pode vir à tona e isso pode mudar tudo. O murmúrio da multidão cresceu como uma onda. Aline olhou para Ricardo, seu rosto pálido e confuso. Ele estava em choque, os olhos fixos em Sofia enquanto a tensão no ar se intensificava. O que havia sido um momento de união agora se tornava um campo minado, prestes a explodir em revelações. Sofia respirou fundo, olhando diretamente para Aline. Ricardo, você tem coragem de enfrentar isso? Por que as pessoas precisam saber a verdade? Um silêncio pesado caiu sobre a praça enquanto Aline lutava para processar aquelas palavras. O que estava prestes a ser revelado? Qual era a verdade que poderia arruinar tudo o que eles estavam tentando construir? Aline olhou para a multidão, procurando um sinal de apoio, mas tudo o que encontrou foram rostos perplexos, prontos para escutar. O momento da verdade estava se aproximando, e Aline percebeu que não havia como voltar atrás. Agora ou nunca. Ricardo, Aline começou, sua voz quase um sussurro,
Você está preparado para isso? Ele olhou para ela, um misto de bravura e vulnerabilidade nos olhos. Eu não sei, mas não posso deixar que isso vá mais longe. E assim, em meio às sombras da noite, o peso da verdade ameaçava se soltar, deixando Aline sem fôlego. O futuro deles estava prestes a ser moldado, e ela não sabia se estava pronta para enfrentar as consequências. Enquanto a tensão aumentava, uma nova pergunta ecoava em sua mente: seria o amor forte o suficiente para resistir ao turbilhão que se aproximava? O vento da praça começava a soprar mais forte, trazendo consigo um cheiro de incerteza que misturava a esperança de um futuro melhor. Aline sentiu o peso das expectações, um misto de ansiedade que pulsava no coração de todos os presentes. Os rostos ansiosos a rodeavam, cada um carregando suas próprias dúvidas sobre o que poderia acontecer. Era como se a vida de cada um estivesse interligada ali, naquele momento. Ricardo, Aline disse, quebrando o silêncio que se formava entre os dois, nós temos que enfrentar isso juntos. Não importa o que acontecer, sei que estaremos ao lado um do outro. Ele assentiu, mas a tensão em sua mandíbula denunciava sua luta interna. Tudo bem, vou tentar. Mas, Aline, eu não sei o que Sofia deve saber, e isso me assusta. E se isso acabar com tudo que construímos? Seja lá o que for, nós dois já construímos uma base forte, ela respondeu, apertando a mão dele com força, tentando transmitir confiança. E não podemos deixar que o medo nos impeça de lutar pela nossa comunidade. Ricardo respirou fundo, como se tomasse coragem do ar ao seu redor. As palmas das mãos suavam, e seu olhar se voltou para a multidão que aguardava. O murmúrio e os sussurros se transformavam em uma sinfonia de expectativa, e ele sabia que precisava ser forte. Pessoal, eu sei que Sofia trouxe à tona algo que pode ser alarmante, Ricardo começou, sua voz tremendo um pouco. Mas é importante que todos ouçam a minha versão. Aline observava cada movimento dele, seu coração batia forte, não só pelo que estava prestes a ser revelado, mas pela determinação que via na expressão de Ricardo. Ele estava lutando, e isso a fazia acreditar que ainda havia uma chance. Eu não sou perfeito, ele prosseguiu, as palavras fluindo mais livremente agora. E meu passado tem sombras. Eu cometi erros. Mas não sou mais quem eu era. Meu objetivo é ajudar essa comunidade a ser melhor. A minha transformação foi inspirada por pessoas como vocês. O murmúrio na multidão ficou mais intenso. Alguns pareciam surpresos, outros confusos, e Aline percebeu como o olhar de algumas pessoas começava a se transformar. A esperança estava ali, franca e pulsante, mesmo que a verdade ainda estivesse por vir. Eu não quero que o que fui defina quem eu sou agora, Ricardo continuou, tentando fixar seus olhos nos de Aline, buscando conforto. E se isso significa que eu preciso falar abertamente sobre meu passado, então estou aqui. Estou pronto para isso. Sofia, que permanecia em silêncio, finalmente se manifestou. Ela parecia dividida entre a vontade de expor a verdade e a lealdade que nutria por Ricardo. Ricardo, ela começou, sua voz hesitante, não é só isso. O que você precisa saber sobre o seu passado, pode não ser apenas sobre você. É sobre todos nós. Aline sentiu um frio na barriga. O que mais estava por vir? Algumas pessoas na plateia trocavam olhares, e Aline sabia que a revelação de Sofia poderia trazer à tona mais do que apenas segredos pessoais. Devemos ser transparentes, Ricardo disse. Nós estamos aqui para reconstruir, e isso começa mostrando toda a verdade, não importando quão dolorosa ela possa ser. As palavras de Ricardo estavam cheias de coragem, mas também de um desespero que ressoava entre os presentes. Aline se preparava para o que estava prestes a ser falado, mas ao mesmo tempo, a esperança pulsava em seu coração. Seja o que for que você tenha a dizer, estamos prontos, Aline afirmou, levantando levemente a cabeça. A multidão aplaudiu suas palavras, mas havia uma tensão constante no ar. O tempo parecia ter parado enquanto todos esperavam por Sofia, agora o último bastião na batalha por verdades não ditas. O que aconteceria a seguir? Aline não podia deixar de pensar que,
Mesmo que o amor de Ricardo fosse forte, a revelação poderia sacudir as fundações de tudo o que eles conheciam. E no fundo, uma pergunta ecoava em seu ser. Até que ponto essa verdade poderia desmoronar o que horas atrás parecia uma promessa de renovação? Sofia respirou fundo, como se quisesse puxar coragem de algum lugar profundo. O olhar intenso da multidão fez com que as palmas de suas mãos tremessem um pouco. Ela sabia que as palavras que estava prestes a pronunciar poderiam mudar tudo, não apenas para Ricardo, mas para todos ali. Ricardo começou, a voz hesitante. O que você não sabe é que o seu passado não é só a sua história. É uma parte de um quebra-cabeça que afeta todos nós. Algumas coisas que você fez impactaram a vida de pessoas que você nem conhece. O murmúrio na praça se transformou em um coro de perguntas e confusão. Aline sentiu seu coração disparar, a cada palavra de Sofia a tensão se intensificava. Ela esperava que a verdade fosse libertadora, mas à medida que as camadas se revelavam, o medo e a dúvida envolviam como uma nuvem pesada. Anos atrás, você fez parte de um projeto que prejudicou várias famílias aqui na comunidade. Sofia continuou, agora com mais firmeza. Suas decisões naquela época geraram consequências que ecoam até hoje. Eu não estou aqui para julgar, mas para fazer você entender que as histórias que temos são interligadas. E a sua, Ricardo, tem um peso que você nunca se deu conta. Quando as últimas palavras saíram de sua boca, um silêncio sufocante se instalou, quase palpável. A multidão parecia estar presa entre a incredulidade e a raiva. Aline viu a expressão de Ricardo se desmanchar em várias emoções: choque, remorso e, mais que tudo, um reconhecimento doloroso do impacto de suas ações. Eu não sabia. Ricardo gaguejou, as palavras mal saindo. Eu estava focado apenas no meu ideal. Eu não percebi a dor que causei. Sofia fez um gesto que poderia ser interpretado como um pedido de desculpas, sua expressão suavizando. Entendo que você estava buscando algo maior, mas a verdade é que as pessoas que você afetou também tinham sonhos e esperanças. Você se importa com a comunidade agora, mas precisamos olhar para trás para poder seguir em frente. Aline sentiu uma lágrima escorregar por sua bochecha. Sabia que a verdade era importante, mas o que tinha sido construído entre Ricardo e a comunidade poderia estar se despedaçando ali na frente dela. As emoções estavam à flor da pele, e cada membro da plateia parecia lutar internamente com o que acabará de ouvir. Por que você não falou antes, Sofia? Um homem na multidão gritou, sua voz cheia de indignação. Por que agora, quando tudo estava começando a melhorar? Essas palavras atingiram Aline como um soco no estômago. O estigma dos erros do passado poderia ser como uma sombra pairando sobre eles sempre que tentassem reconstruir algo novo. Ela reconheceu a verdade em suas palavras, mas também as intenções de Sofia eram um ato de amor, uma tentativa de salvar algo que poderia se perder na falta de honestidade. Se não falarmos agora, quando será? Sofia retrucou, seu olhar varrendo a multidão. Precisamos encarar a verdade juntos, para podermos curar e avançar como comunidade. Isso não pode acabar assim, Ricardo murmurou, os olhos fixos no vazio. Por favor, me digam como posso corrigir isso. Os olhares se voltaram para Aline. Um misto de esperança e desespero pairou no ar. Ela sabia que todos estavam à espera de uma resposta, um caminho a seguir em meio ao caos emocional que se instalara. O amor que sentia por Ricardo lutava contra a dor da revelação. Vocês podem encontrar um jeito de começar de novo, Aline disse, a voz tremendo, mas firme. Seja qual for a verdade, precisamos dela para nos unir. É possível transformar essa dor em aprendizado. Ouvindo suas palavras, muitos começaram a acenar a cabeças, uma leve esperança tomando forma, mas ainda havia muitas questões não resolvidas. O silêncio ainda dominava, e Aline sentiu que a luta não havia terminado. Qual seria o verdadeiro custo da verdade? O que mais precisavam saber antes de poderem seguir em frente? Aquele momento se tornava cada vez mais crucial, e a grande pergunta que ecoava entre todos era: haveria um caminho viável para redenção? No fundo, Aline desejava ardentemente que a resposta a esperasse no próximo capítulo dessa história. O clima na praça estava pesado, como se todos segurassem o fôlego,
temerosos de que o próximo movimento pudesse desencadear uma tempestade. Aline olhou para Ricardo, que se movia inquieto, a mente claramente trabalhando em 1000 pensamentos simultâneos. O olhar dele era uma mistura de desespero e busca por respostas que talvez não existissem. Eu preciso me desculpar, ele finalmente disse, a voz trêmula. Mas, como eu posso fazer isso? O que eu fiz, não tem volta. Sofia fez um gesto que parecia um retorno, como se quisesse encorajar Ricardo a continuar. É exatamente isso que você precisa entender. Não se trata apenas de desculpas, mas de ações que demonstrem sua vontade de mudar. Às vezes, o primeiro passo é reconhecer que você não sabe por onde começar. Uma mulher no fundo da praça, que havia escutado tudo em silêncio, já não conseguia segurar a indignação. E por que deveríamos acreditar em você agora, Ricardo? Cicatrizes são profundas e doem. Sua voz ecoou como um lamento coletivo na multidão. Aline sentiu um nó na garganta. Havia muita dor espalhada entre aqueles que estavam feridos, e o peso da expectativa parecia quase insuportável. A compaixão dela por Ricardo se misturava com a dor dos outros, criando um tumulto interno. O que ele tinha a oferecer? A linha entre o perdão e a raiva estava se tornando cada vez mais tênue. Talvez eu possa começar ouvindo, precisamos ouvir aqueles que foram afetados, Ricardo propôs, a determinação voltando a brilhar em seus olhos. Sei que não podemos apagar o passado, mas posso tentar ajudar todos a se sentirem ouvidos e apoiados. Aline deu um passo à frente, querendo acreditar que a mudança era possível. Ricardo, isso pode ser um bom começo, mas você precisa se envolver de verdade. Não pode ser apenas palavras. Precisamos ver ações concretas. Os murmúrios aumentaram novamente. As pessoas começavam a se olhar, como se a ideia de Ricardo ser realmente parte da solução soasse como uma música distante mais atraente. Mas outros ainda estavam céticos, e Aline sentia que cada opinião no ar podia fazer a diferença entre a união e a divisão. Eu não sei se posso fazer isso, Ricardo respondeu, sua voz uma mistura de medo e sinceridade. As pessoas precisam de algo mais que jogos e promessas. O que mais precisaríamos fazer? Precisamos de um fórum, um coração aberto onde possamos falar nosso sofrimento, gritou um jovem da multidão. E não importa o que você revele, precisamos que você esteja disposto a ouvir e aceitar a verdade sobre si mesmo, independente do que isso possa custar. Aline sentiu que a confiança estava começando a se formar, mas a ansiedade ainda pesava sobre ela. Palavras não eram suficientes. Olhares desconfiados continuavam a ser lançados a Ricardo, e ela percebeu que ainda havia um caminho longo pela frente. Isso não vai ser fácil, respondeu Sofia, com a intensidade da luta refletida em sua voz. Mas talvez ao falarmos a verdade, o perdão possa ser mais tangível. Precisamos de alguém que nos guie, que mostre que a transformação é possível. A multidão se agarrou a esse fio de esperança, embora Aline sentisse que ainda havia muitas feridas abertas, que poderiam não sarar apenas com boas intenções. Nesse momento, a noite caiu sobre a praça, e as luzes começaram a piscar, lançando sombras que pareciam caminhar ao lado de cada um. Aline olhou para Ricardo, e em seus olhos encontrou a mesma busca desesperada por redenção que todos ali compartilhavam. É preciso um plano, ela disse, a voz firme. Mas, além disso, um compromisso verdadeiro. Precisamos criar algo que vá além da dor e nos una numa nova história. Com um aceno hesitante, os olhos de Ricardo brilharam. Queria acreditar que a mudança era possível, mas o peso do passado ainda estava ali. Qual seria o primeiro passo para uma nova história? O próximo movimento revelaria se a esperança estava de fato ao alcance ou se permaneceria apenas um sonho distante. O clima na praça era carregado de emoções, a expectativa pairando no ar como uma nuvem prestes a se romper. Aline, Ricardo e Sofia estavam no centro de uma tempestade de sentimentos. As palavras não ditas dançavam ao redor enquanto os olhares da comunidade alternavam entre esperança e desconfiança. Aline respirou fundo. Era o momento decisivo. Está na hora de fazermos isso juntos, Aline disse, seu tom firme e decidido. Precisamos saber como podemos curar essa comunidade, como podemos transformar a dor em mudança. Sua voz ecoava com sinceridade,
apelando aos corações dos presentes. Ricardo sentiu a pressão de seus olhares, mas também o peso da necessidade de fazer a diferença. Se o que eu fiz no passado feriu vocês, então eu devo ouvir cada história. Não será fácil, mas estarei aqui. A expressão dele era de quem estava pronto para enfrentar suas sombras, mesmo debaixo da luz escaldante dos olhos da comunidade. Sofia, ainda ao lado, estava visivelmente emocionada. É isso que precisamos. Um fórum onde cada um possa falar e ser ouvido. Ricardo pode não ter todas as respostas agora, mas ele está disposto a escutar. E isso, por si só, é um grande passo. Um murmúrio de concordância começou entre a multidão. Alguns pareciam encorajados, outros ainda céticos, mas a faísca da possibilidade de mudança estava acesa. Eu quero ouvir vocês, Ricardo continuou, ficando de pé à frente da multidão. Precisamos reunir suas vozes, suas histórias. Vamos marcar um encontro, onde poderei entender tudo o que vocês enfrentaram por minha causa. Para que isso comece, precisamos de um espaço seguro onde todos possam se expressar. E que tal fazer isso aqui? No parque que queremos revitalizar? Aline sugeriu, com um brilho nos olhos. Podemos organizar algo que não só ouça as histórias, mas que também envolva a comunidade na reconstrução. Ricardo assentiu, sua emoção era palpável. A proposta tomava forma, e ele poderia enxergar uma luz na escuridão. Sim, aqui é perfeito. Vamos usar este espaço para unir forças, para mostrarmos a todos que estamos prontos para reconstruir não apenas o parque, mas também a confiança entre nós. Palavras de animação começaram a se espalhar pelo grupo. Cada um sentia que essa nova reunião poderia ser o primeiro passo no processo de cura. Passados e presentes se entrelaçavam enquanto a comunidade se unia em um só propósito: verdade, compreensão e transformação. Mas antes que a esperança pudesse tomar tudo, Aline voltou-se para Sofia. E quanto a você? O que você deseja para essa comunidade, Sofia? O que podemos fazer para que isso funcione? Sofia, agora com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: eu quero que todos se sintam valorizados. Que as histórias que eu ouvi ao longo dos anos, que pesam nos corações, sejam respeitadas. Se formos ouvir a verdade, precisamos estar prontos para mudar juntos. Ricardo a encarou, um novo entendimento surgindo em sua mente. Então vamos fazer isso. Vou me empregar totalmente nisso. Minha intenção não é apenas corrigir o que fiz no passado, mas assegurar que esse espaço seja um lugar onde cada um tenha vez e voz. Um novo espírito envolveu a praça. Aline, observando a reação das pessoas, sentiu que finalmente havia algo concreto para criar. Entre lágrimas, sorrisos e murmúrios, a união começava a tomar forma. Então, alguém na multidão gritou: precisamos de um nome para o nosso movimento. Algo que simbolize essa nova fase. E esse grito se espalhou como um grito de guerra. E se chamássemos de renovação coletiva? Aline sugeriu, e um coro de aprovação ecoou. Além do simbolismo, Aline sabia que aquele nome representava não apenas um recomeço, mas a força e a união de todos os presentes. Ricardo, movido pela emoção, olhou nos olhos de Aline. Eu vejo quanto você se preocupa, Aline. Juntos, podemos fazer a diferença. E não irei desistir. Este é apenas o início de algo maior. Naquele instante, Aline compreendeu que o amor e a dor poderiam coexistir e, por fim, tornar-se em um motor de mudança. Ela sentiu seu coração pulsar forte, não apenas por Ricardo, mas por toda a comunidade. Assim, eles se uniram, no calor de promessas e novas esperanças. Enquanto as luzes da praça se iluminavam, refletindo os rostos anônimos que agora compartilhavam um destino comum, Aline percebeu: algumas verdades podem ser dolorosas, mas transformá-las em ação e solidariedade era o verdadeiro caminho para a renovação. A noite avançava, e apesar da escuridão, cada um ali sentia a luz da transformação florescer em seus corações. Eles estavam prontos para reescrever suas histórias, não sozinhos, mas juntos. O futuro era uma tela em branco, e juntos, cada pincelada seria uma nova oportunidade. Agora, não perca essa chance de fazer parte da nossa próxima aventura. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.